Então, o que é o acorde invertido, gente? O acorde invertido é quando eu altero a posição das notas de um acorde. Sempre que eu mudo a posição das notas, eu tenho um acorde invertido. Agora tem uma coisa importante também, tá? Que é uma característica do acorde invertido. Quando eu tenho acordes invertidos, a tônica não é mais a primeira nota do acorde. Então, quando eu tenho um acorde, gente, que está na posição fundamental, esse acorde não está invertido. Então, a gente não pode falar que ele é um acorde invertido, não. Agora, a gente vai entender aqui na prática no teclado para entender, né? Vamos entender na prática aqui como que funciona essa questão do acorde invertido aqui no teclado. Então, vamos começar aqui. Eu vou escolher, tá, gente, alguns acordes primeiro, para a gente poder entender essa questão da inversão. Eu vou começar aqui primeiro com um Fá maior. Esse é o nosso primeiro acorde padrão modelo, que nós vamos escolher aqui como exemplo para a gente poder entender. A letra F é uma letra que na música ela simboliza duas coisas, a nota Fá e também ela simboliza um grupo de notas. Então, sempre quando você vê a letra F, viu a letra F no seu teclado, F é de Fá, é a nota Fá. Mas quando a gente fala de harmonia de acordes, o Fá também simboliza um grupo de acordes, de notas. Então, se eu falar que eu tenho Fá, Lá e Dó ao mesmo tempo, eu tenho um F, que é um Fá maior. Então, o Fá maior, a gente tem aqui como referência essas três notas. O que significa isso, gente? Vocês conseguem me dizer aí? Significa que quando eu toco no meu teclado a nota Fá, a nota Lá e a nota Dó ao mesmo tempo, eu tenho um acorde. O que é o acorde? Acorde é um conjunto de notas que eu toco ao mesmo tempo. Se eu toco 3 notas ou mais, eu tenho um acorde. E esse grupo aqui, ele tem um nome, tá? Que é o nome desse grupo, desse conjunto de notas, que eu chamo de Fá maior. Então, se eu toco a nota Fá, a nota Lá e a nota Dó ao mesmo tempo, eu tenho um acorde Fá maior. Agora, vejam que interessante essa parte aqui do que eu vou mostrar para vocês. Isso é fundamental para vocês entenderem esse ponto do acorde invertido, que eu vou explicar para vocês aqui. O conceito de acorde invertido, vocês vão entender quando eu mostrar isso aqui para vocês. Percebam que aqui eu estou tocando 3 notas no teclado, como eu falei. A nota Fá, que é a tônica, o Lá, que é a terça, e o Dó, que é a quinta. Como assim, professor? Tônica, terça e quinta. Porque se a gente tiver à disposição e a ordem das notas aqui, ó, o Fá é a primeira nota. Vamos pensar que o Fá é a primeira nota, aqui, ó. O Sol é a segunda, o Lá é a terceira. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o Fá é a primeira nota, o Lá é a terceira e o Dó é a quinta. Então, tônica, que é o 1, a primeira. 1, 2, 3, 4, 5. Então, acorde com tríade, ou seja, um acorde de 3 notas formado por tônica, grau 1, grau 3 e grau 5. Por que essa nota aqui, ó, a gente chama ela de fundamental? Porque ela é a nota mais importante desse acorde. E, inclusive, ela dá nome ao acorde, né? Essa nota Fá, ela dá nome ao acorde. Por isso que a gente chama o F de Fá maior. Eu chamo o acorde de Fá maior. Por quê? Por que Fá? Porque é a nota mais importante do acorde. E você vai perceber que quando eu toco essas 3 notas, eu tenho o Fá, que é a nota mais importante do acorde, tenho o Lá, que é a terça, e tenho o Dó, que é a quinta. Dessas 3 notas, gente, sempre a nota fundamental aqui, né, a mais importante, é a nota Fá. Se eu tiro a nota Fá desse acorde, eu não posso nem chamar esse acorde de Fá maior mais, porque ele não tem nenhum Fá, tá? Ok? Se eu colocar um Mi aqui no lugar, acabou, lá não tem, o Fá maior não existe mais aqui. Agora, qual que é a ideia importante aqui do acorde invertido para vocês entenderem? Esse é um acorde na posição fundamental, ou seja, a tônica é a primeira nota, então não está invertido. Agora, quer ver um exemplo aqui de como é que eu faço esse acorde virar um acorde invertido? Então vamos lá, tem o Fá, tem o Lá e tem o Dó.
Beleza, Fá, Lá e Dó. Olha que interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa nota Fá, que era a primeira nota, eu vou tirar ela daqui. Ou seja, eu vou tirar o Fá que estava aqui e vou colocar esse Fá aqui agora. Aqui eu tenho uma nota Fá e aqui eu tenho uma nota Fá também. Qual que é a diferença? Aqui eu tenho um Fá mais grave e aqui eu tenho um Fá mais agudo. Mas os dois são notas Fás. Por que que eu sei que os dois são notas Fás? Porque está do lado esquerdo de 3 teclas pretas. Lado esquerdo de 3 teclas pretas eu tenho Fá. Aqui, lado esquerdo de 3 teclas pretas, eu tenho Fá também. Então aqui eu tenho Fá, Lá, Dó. Eu vou tirar esse Fá e vou colocar esse Fá aqui, ó. Percebam que agora a ordem das notas mudou, como a gente falou lá no conceito. E a nota Fá não é mais a primeira. A primeira nota que nós temos aqui agora é a nota Lá. Então agora eu tenho assim, ó. Antes eu tinha Fá, Lá e Dó. Mas agora eu tenho Lá, Dó e Fá. Ou seja, esse acorde aqui, gente, continua sendo um acorde Fá maior? Continua. Por quê? Porque, apesar de eu mudar as notas de lugar, ainda eu tenho as mesmas. Então, se eu falo Fá, Lá, Dó, Dó, Lá, Fá, Lá, Fá, Dó, a ordem não importa, vai continuar sendo um Fá maior. Aí você vai me falar assim, não, professor, mas peraí, o Fá não é o primeiro mais, então eu não posso falar que é Fá maior. Pode, porque o Fá continua aqui. Ele ainda continua sendo a nota mais importante. Ela não é a primeira, mas ela continua sendo a mais importante. E pode ser que você me pergunte assim, professor Spencer, por que que o Fá é a nota mais importante aí? Mesmo não sendo, mesmo agora estando lá no final, porque é ela que dá nome a esse acorde, gente. Lembra? O F não é o Fá maior? Então, se ele é um Fá maior, a nota Fá continua sendo a mais importante. Agora sim, eu tenho o famoso acorde invertido. Então, acorde invertido é simplesmente isso. O nome parece meio difícil, né? Mas é simplesmente isso. Aqui eu tenho um Fá maior, Fá, Lá, Dó. Eu pego essa nota Fá e pulo ela para frente. E agora eu tenho um acorde invertido. Olha que interessante. Vamos escrever lá? Vamos anotar lá? Então, olha que interessante, ó. Ao invés de ter Fá, Lá, Dó, eu tenho agora Lá, Dó e Fá. Então, agora não é posição fundamental, né? Não é. Eu vou chamar essa posição aqui de primeira inversão. Agora aqui eu tenho um acorde invertido. Aqui eu tenho um acorde invertido, porque agora eu mudei as notas de lugar. Concordam comigo? Mudei as notas de lugar, então agora eu tenho um acorde invertido. No lugar de Fá, Lá, Dó, agora eu tenho Lá, Dó, Fá. Então pensa comigo. Sempre quando eu tenho um acorde na posição fundamental e essa primeira nota vira a última, ou seja, eu pego essa primeira nota e passo ela para frente, eu tenho um acorde invertido de Fá. E ele está na primeira inversão. Ou seja, é a primeira forma que eu posso tocar esse acorde no meu teclado, me explicando de uma forma simples. Agora, olha que interessante. O que eu posso fazer agora? Eu posso inverter mais uma vez aqui. Eu posso agora pegar esse Fá, esse Lá aqui, pegar a nota Lá, e eu posso pegar a nota Lá e pular para frente. Então, eu pego a nota Lá e pulo para frente. Pronto. Agora eu tenho um outro acorde invertido. Agora eu tenho Dó, Fá, Lá. Olha que interessante. E agora eu tenho aqui um Fá maior. Vamos colocar aqui o Dó, Fá, Lá. Agora eu tenho na segunda inversão. Então eu tenho aqui, olha, 3 possibilidades de tocar esse acorde. Eu posso tocar o Fá maior, Fá, Lá, Dó. Posso tocar o Fá maior, Lá, Dó, Fá. Ou posso tocar o Fá maior, Dó, Fá, Lá. Quando a nota mais importante do acorde for a primeira, ele está na posição fundamental, que a gente chama de posição raiz.
Quando eu tô na primeira inversão, a fundamental fica lá na ponta. Então, primeira inversão, ela fica lá na ponta. Quando eu tô na segunda inversão, gente, a fundamental fica no meio. Ela fica no meio do acorde. E é interessante, por que existe a inversão, né? Professor, por que existe inversão? Por que eu vou inverter o acorde no teclado? Porque eu mudo a sonoridade do acorde. Ele é o mesmo acorde, mas o som é diferente. Vocês concordam comigo que o som muda? Olha só. Vamos lá, eu vou tocar um Fá maior aqui, olha. Isso é uma coisa. É um Fá maior. Tá vendo que o som é um pouquinho diferente? Agora. Então, olha como é que fica diferente, ó. Fá maior. Então, dentro de um mesmo acorde, eu consigo extrair 3 sonoridades distintas aqui. Isso é muito legal.